Pois bem, estamos de volta entrevistando o deputado federal Luiz Miranda. Deputado, vamos então continuar aqui no nosso assunto. Deixa eu trazer os assuntos mais atualizados para conhecer também a opinião do senhor. A Copa América, que o presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou que vai acontecer aqui no Brasil. Acontece que a contestação é muito grande também. Como tem pessoas que aplaudem, tem também pessoas que, de alguma forma, estão criticando e muito aí essa decisão do presidente da República por conta da pandemia da Covid-19, onde o Brasil já beira aí as 500 mil mortes. Qual é a opinião do senhor em relação a essa decisão? Posso ser mais sincero ainda do que não foi até agora? Sempre com sinceridade. Isso é uma vergonha. Eu tenho uma vergonha dessas narrativas que são construídas. Porque o que acontece? O Brasil, o Campeonato Brasileiro está rodando no Brasil inteiro, inclusive nos estados que se manifestaram contrário à Copa América, e ninguém falava que isso era um problema. Fechado para o público, medidas de segurança, pode. Então, por que a Copa América também não pode seguir o mesmo protocolo e ter um evento no Brasil? Qual a dificuldade? Porque vão vir estrangeiros e pode trazer uma nova cepa. Que bobeira, os aeroportos estão abertos para qualquer um. Qualquer um entra no Brasil, qualquer um, não é só o jogador, não. O jogador que tem um sistema de saúde muito mais amplo, muito mais atencioso a ele, vocês estão preocupados com a equipe técnica. Isso é uma palhaçada, eu vou te falar bem a verdade. Depois que eu vi aquele cenário de uma esquerda inteira alvoroçada, assim, fazendo manifestação, dizendo que eles podem, porque o motivo de quebrar o protocolo da pandemia, de ir para as ruas e tudo, era meritório. Meritório para quem? Para as vidas que serão perdidas, estão ali no meio, porque eles sentaram o porrete no Bolsonaro em ter ido para as ruas e a população ter ido com ele. Só que não vem que eles fizeram igual, acabou essa narrativa política, entendeu? Na verdade, é interesse em 2022. Essa briga toda não é a Copa América. É porque a Globo não vai transmitir, essa é a verdade. A Globo não vai mais transmitir. A SBT pegou a Copa América, como vai pegar todos os esportes daqui para frente desse país, como vai ser a Band, vai ser menos a Globo. Porque ninguém quer trabalhar com a Globo, porque ela sempre sugou todos os parceiros que trabalharam com sempre. Quando você escuta de qualquer clube de futebol, é que recebiam uma mixaria e eles viviam endividados. Então ninguém quer mais levar esporte, ninguém quer mais levar eventos para a emissora que sempre sugou todo mundo. Ela vai ter que concorrer hoje igual para igual, como todo mundo. E isso ela não consegue, porque ela é um puto elefante branco com a dívida tributária gigantesca, ela não consegue trabalhar. Então, isso é narrativa que a população tem que prestar atenção. Não tem problema nenhum em ter uma Copa América aqui em comparação com os nossos jogos que já estão ocorrendo no Brasil. Ou a gente para tudo, e aí deixamos de ser hipócritas, vamos prender todo mundo que estava nas manifestações da esquerda e da direita, vamos agir direito, vamos parar com essa palhaçada. O vírus está aí, ele é seríssimo e ninguém está levando ele a sério. Mas na hora de ir para a narrativa, todo mundo é dono da razão. Isso é um erro gravíssimo que eu não me contamino com esse erro. Eu observo o seguinte, quem está falando? São as mesmas pessoas que incentivaram uma manifestação como a que eu vi agora da esquerda nas ruas, com um volume de milhões e milhões de pessoas nas ruas, da mesma forma que a direita também foi para as ruas com milhões de... Ninguém tem mais o direito de falar nada, acabou a pandemia. Para essas pessoas, acabou a pandemia. Para as emissoras de televisão, acabou a pandemia. Tem que acabar com a hipocrisia. A pandemia agora ela é técnica. Tem que ser tratado pelo sistema de saúde, a gente tem que jogar certo, tem que vacinar a população. E ela está sendo levada a séria, essa questão, enfim, da pandemia, da Covid-19, tanto que nós temos uma CPI no Senado para apurar responsabilidades de irregularidades. Como é que o senhor avalia também essa questão? CPI que, infelizmente, perde credibilidade com as suas intenções, né? Nós sabemos das inúmeras denúncias, inclusive prisões que foram efetuadas pela Polícia Federal com desvios comprovados, com dinheiro em gavetas e tudo, e a CPI não entra no assunto do desvio dos recursos. Que o Bolsonaro ele colocou recentemente, sem querer aqui dar de bolsonarista, é uma grande verdade. O seguinte, o governo federal foi impedido de agir. E está todo mundo esquecendo que o Supremo diz que qualquer ação nos estados e municípios era de direito dos governadores e prefeitos, que o governo federal não poderia fazer nada. Mas os ministros do Supremo disseram que não foi bem assim, que tá ele não tirou o poder do Como não? presidente. O presidente, se ele quisesse mandar abrir ou fechar qualquer coisa, ele não podia. Se ele quisesse intervir, não podia. O que ele podia era mandar dinheiro, recurso. Isso foi feito. Eu sei porque eu sou um dos que liberei alguns bilhões lá como relator de um dos projetos para a saúde. E recurso teve, dinheiro teve demais.
Onde é que eu acho que nós erramos, nós pecamos? Em querer combater a corrupção que estava intrínseca envolvida na vacina. Os agentes envolvidos, eram alguns deles, inclusive, isso eu provo, denunciei para a Polícia Federal, denunciei, na verdade, direto para o Presidente da República, que na sequência denunciou a Polícia Federal, empresas que já tinham ganhado licitações de entrega de medicamento para o governo federal, para o Ministério da Saúde, receberam o dinheiro e não entregaram o produto. Eram as mesmas pessoas que estavam querendo vender vacina para a gente. E aí, como é que você faz? Aí, para blindar o dinheiro, nós erramos no time de entregar vacina para a população. Para tentar salvar o dinheiro público do suor do trabalhador, nós talvez tenhamos atrasado um pouquinho. Ainda assim, somos o quarto, se eu não me engano, já estamos indo para o terceiro país que mais vacinou no mundo. E ainda acho que nós erramos. Poderíamos ter sido o primeiro a ter concluído a vacinação. Se nós não tivéssemos um país com tanta gente corrupta querendo pegar o dinheiro do povo tão suado e tão sofrido. São 500 mil mortes, quase 500 mil mortes, deputado. Que lição o Brasil poderá tirar tão logo o mundo consiga vencer essa pandemia da Covid-19? Fazendo um recorte aqui para o nosso Brasil, que de certa forma é um assunto que está constantemente na boca do povo, essa questão da pandemia, o número de pessoas que morreram, o número de pessoas também que contaminaram, como também as pessoas que curaram. Qual a lição, na avaliação do senhor, que poderá ser tirada dessa questão, deste assunto? É lamentável tudo que aconteceu, indiscutivelmente. Eu perdi amigos verdadeiros. Perdi, inclusive, amigos que trabalhavam comigo no meu gabinete. Né? Eu vi de perto o que é essa doença. Ela é algo assim, avassalador, sem solução. E amigos que tiveram o melhor sistema de saúde foram para o hospital particular e morreram. Então, tinha um plano de saúde pela Câmara e não tiveram saída. Então, assim, eu não posso aqui dizer que o nosso SUS falhou, porque essa doença não escolhe rico ou pobre. Viva o SUS, ainda bem que temos o SUS. Ainda bem que temos o SUS. Poderia ter sido muito pior. E aí eu vou fazer uma observância. Eu briguei muito para que bares e restaurantes eles fossem reabertos aqui em Brasília. Eu vou dar um exemplo de um arrependimento que eu tenho não quanto aos bares e restaurantes. Eu errei numa vírgula, numa aspas, que eu deveria ter pedido para que o secretário, secretário da Casa Civil aqui do GDF, com quem eu tratei, né, na época foi o Vitor Paulo, que deveríamos ter tido essa observância, que deveríamos abrir apenas estabelecimentos de bares e restaurantes sentados, seguindo o protocolo de restaurante tradicional, mantendo o distanciamento. Porque o que aconteceu na sequência, existem aqui locais que eu dei vontade até de falar o nome, porque os donos não têm vergonha na cara, deveriam ir para a cadeia por genocídio, que você tinha dentro de um espaço que antes da pandemia cabiam 1.000 pessoas, e tinha 2.000 pessoas dentro, em pé, todo mundo coladinho, no meio da pandemia, no meio do grande caos. Não só em Brasília, mas no Brasil inteiro. Além das clandestinas, das festas clandestinas, o povo brasileiro, ele não leva a sério a pandemia. Olha o número de pessoas que foram para a manifestação, tanto de direita e de esquerda. Você não me viu no meio desses tumultos. Eu tenho medo de perder um familiar meu. Eu tenho medo de perder a minha própria vida. Eu respeito, mas não porque eu acho que o governo está certo ou o governo está errado. Eu não entro nessa celeuma. Eu estou vendo as vidas sendo perdidas. Então, o povo brasileiro tem vou chamar de qualidade, não vou chamar de defeito. Nós temos tanta liberdade, nós sempre fomos um país tão livre, tão pacífico, que nós todos somos culpados. Não soubemos lidar com esse momento. Nós não levamos ele a sério da forma que ele realmente era. Faltou levar com a devida seriedade da parte do povo, não é do governo só não. O governo fechava tudo e o povo estava na rua, das festas, aglomerando, fazendo evento, reunião. Teve várias famílias que fizeram aniversário que morreu vários membros da única família. Tem uma família em São Paulo que reuniu os irmãos mais velhos e tudo para um evento, que dos irmãos morreu metade deles. Quer dizer, quem tem culpa disso? O governo tem culpa de quê? Então, faltou conscientizar a população de uma forma mais agressiva, de que era sério. Mas se a gente for observar isso, o mundo inteiro estava conscientizando. Era o tempo todo na mídia. A gente até disse que a mídia estava fazendo terrorismo. E mesmo com esse terrorismo não foi suficiente para controlar o brasileiro, de quem que é a culpa? Deputado, entrando num outro assunto, ano que vem teremos, portanto, aí as eleições, 2022.
E hoje se fala muito na questão do voto auditável. Isso porque existe um debate muito grande em torno da urna eletrônica. O senhor que conhece, evidentemente, também aí, né, o processo eleitoral americano e conhece também o brasileiro, como é que o senhor pontua também essa discussão em torno deste assunto, uma vez que o próprio Tribunal Superior Eleitoral assegura a lisura do processo de eleição através das urnas eletrônicas. Como é que o senhor avalia esse debate? Eu acho perigosíssimo esse debate da forma que a gente vem levando ele, sem conhecer o que é o Brasil, que foram as eleições no passado. Eu me lembro que em anos recentes, não tão longe assim, o camarada do interior dava um chinelo pro eleitor e falava assim, ó, se eu ganhar, você pode vir buscar o outro pé. Ele dava um par, na verdade ele pegava um par, abria, dava Mas isso aí é culpa do político. Pé, sim, mas não, do povo, né, que aceita. Do povo que aceita, o político quer corromper e o outro quer ser corrompido. Mas na política não pode ter... Não é crime, é crime, é crime, é crime. Vai preso. Mas isso existia há pouco tempo atrás. Você imagina eu com um papelzinho na mão, para provar que eu votei em fulano de tal. Quanto vale o papelzinho, se alguém estiver disposto a pagar? Olha que perigo que nós estamos indo. Nós estamos indo para o nível seguinte. Eu tenho o voto auditável na mão do eleitor, não podemos ter. E vai explodir de corrupção nas eleições, de venda de voto e tudo. Como que poderia ser feito? E aí, por isso que é legal ter uma comissão. O projeto é bom. A gente precisa ter a certeza que as urnas eletrônicas não vão ser fraudadas. Ele não é um projeto ruim. Mas eu já acho o seguinte, que nós precisamos ter lacrado numa urna do lado, o papelzinho imprime, eu coloco na outra urna o meu papelzinho lá dentro dela. Pá! Deputado, o sistema eletrônico tem que bater com a urna fechada. É um assunto que nós vamos continuar com toda certeza. O nosso tempo esgotou. Agradeço muito ao senhor pela atenção aqui na nossa entrevista. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado, Walter, pela oportunidade. Um bom dia a todos. Espero ter sido o mais esclarecedor possível. Com toda certeza. Obrigado também a você. Até uma próxima.